Amadinha, eu quero um minutinho com a pergunta aqui, porque me veio à mente o Certo. que a gente até falou hoje na gravação. Sim, Meu amado, presta muita atenção em mim. não é verdade. Deixa eu. São quantas pessoas assistindo, amada? Seria bom que tivesse o máximo de gente aqui assistindo Deixa agora. eu ver, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui também aparece aqui no meu. Tem 128 pessoas Aqui assistindo tem aqui. 131. Uhum. Então vamos dizer 130 pessoas aqui assistindo agora. Presta muita atenção agora. Eu vou falar uma coisa para você. Eu gostaria que você usasse o cérebro. Veja bem, meu amado. O Criador nos fez diferente. De toda a criação dele animal, ele fez nós com capacidade de raciocínio. Além do instinto, nós temos o raciocínio. É um passo além dos outros animais. Então use isso que ele te deu agora. Eu vou citar aqui um exemplo em que Pedro e João subiram a hora nona para orar. Assim está escrito. Orar e falar é a mesma coisa. Eles foram lá para falar, falaram e converteram quase 5.000 almas. Ele ensinou lá naquele local. E quase 5.000 almas largou o sistema religioso. Agora, é isso que eu quero que a pessoa raciocine. Porque a escritura neste ponto, ela escolheu mostrar a visão com dois protagonistas, João e Pedro. Você sabe acaso o nome dos sacerdotes que estavam lá, que mandou prender eles? Você sabe acaso o nome dos soldados, que não são do exército romano, mas dos soldados da religião daquela época que prendeu eles? Você sabe o nome de alguém? A escritura falou o nome de alguém? Não. Por quê? Porque as pessoas mais importantes ali para nós, dentro do conhecimento das coisas do Criador, neste momento, era Pedro e João. Você concorda? Se você concorda que as pessoas mais importantes ali naquele momento eram Pedro e João, então agora use seu cérebro. Pedro e João eram homens do Criador? Eram. Raciocine agora comigo. Se o sistema religioso te ensinou que aquele templo era coisa do Criador, eu pergunto a você, por que os dois homens do Criador que estavam ali sendo os mais importantes, por que não eram eles que administravam o templo? Você não vê nada errado aqui? Tá tudo certo. Eu creio que essa, amada, é uma boa pergunta para você fazer para o seu pastor na denominação. Mais uma, né? Sabe? Falar, pastor, o senhor está aqui nessa igreja, não está? Eu creio que o senhor aqui é o homem mais importante aqui para nós, que o senhor é o pastor aqui das ovelhas. Naquele momento que Pedro e João subiram no templo, os homens mais importantes do Criador ali, não era Pedro e João? Era. E por que os dois não estavam administrando o templo, se o templo também era coisa dele? Por que estava entregue a outras pessoas? Pergunta o teu pastor, meu amado. Eu creio que você mesmo pode se convencer fazendo esse tipo de teste. Tá certo? Sem precisar ouvir o que eu tenho a dizer, ou todos os vídeos que eu já fiz até hoje. Para pegar o geral. Entende, amado? Exatamente. Eu creio que você mesmo, com uma simples pergunta, você pode tirar a sua conclusão ao ouvir a resposta do seu pastor. Tá certo? Para quê? Para menosprezar o pastor? Não. Não. Para deixar ele como alguém que não sabe as coisas? Não. Apenas no seu direito de saber a que você está seguindo. Não foi feito um convite um dia para você aceitar Jesus? Não foi feito para você um dia um convite para você fazer parte da denominação? Você não aceitou? Agora não é nada demais você saber o que você está fazendo ali. Então você só pergunte ao pastor simplesmente isso. Pedro e João, naquele momento, eram as pessoas mais importantes? Os homens de Deus? Era. Então por que não eram eles que estavam administrando o templo? O que mudou de lá para cá? Como esses homens mais importantes para o Criador tomaram posse do templo de lá para cá, se naquela época não eram eles? Daí você vai surgir 20 perguntas, 30, que você não vai ver que não encaixa. É verdade. E eu não sei o que o pastor responderia, amada. Assim, não encaixa o que a gente aprendeu com eles. Porque na escritura encaixa tudo direitinho, né?
Na verdade, encaixa tudo certinho. Certinho. Não Na encaixa. verdade, encaixa tudo. Não É. fica nada de fora. Exatamente. Agora, na teoria do processo religioso, existem muitas perguntas que os camaradas não vão conseguir de maneira nenhuma te convencer. Numa hora dessa, amada, eu não sou adivinho. Certo. Eu não prevejo futuro. E muito menos o que vai acontecer com 1000 pessoas diferentes a partir de hoje, quando eles perguntarem isso. Mas eu posso dizer a você que 2 coisas podem acontecer. Uma é o pastor te levar para o gabinete, só você e ele baixinho, e tentar te convencer de outra história. Que você não vai engolir, é óbvio. É. E outra é dizer que você está endemoniado. E que você não pode questionar ele, que ele é ungido. E que você agora, no meio do povo todo, é uma pessoa que vai trazer problemas, porque você se apostatou da fé, e que agora você está excluído. E que agora também as pessoas que continuaram lá vão saber que você está com um demônio e não pode mais te ouvir nem chegar perto de você, porque você é persona não grata. E que vai levar todo mundo para o inferno. Eles vão dizer isso porque a verdade que está na escritura eles não vão poder falar. Não vão poder. Exato. Aí a minha amadinha falou uma coisa perfeita. Eles vão usar qualquer subterfúgio, menos falar a verdade. Isso eles não vão falar que eles não são loucos. De dizer que, na verdade, de um lado estava o templo, aqueles homens que administravam o templo. E do outro lado estavam os discípulos do Salvador. Exatamente. Que subiram lá, meu amado, não foi para orar ao Criador, não. Quem sabia que o Criador se ora em espírito. E é em qualquer lugar. Eles foram lá para falar. A palavra orar e falar é a mesma coisa. Eles foram lá para falar, para pregar. E pregaram, falaram, e desagradaram, e quase morreram. Exatamente, assim que está Deixa eu escrito. aqui rapidinho volto, minha amadinha.